Oi, gente, bom dia, pessoal, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem. Manhã de segunda-feira aí começando, e junto com essa manhã, eu estava morrendo de saudade desses momentos, tá? Dessas nossas aulas expositivas, porque agora chegou a nossa quarta unidade, né? A tão esperada quarta unidade por muitos alunos, ela acaba de começar. Então, é hora de você que, de repente está ali com uma nota baixa, acha que perdeu um conteúdo, volta, revisa o que você já viu e volta também a se atentar no conteúdo atual, que digamos assim, nós vamos ver capítulos bem essenciais já para a conclusão do nono ano, que farão toda a diferença aí, por exemplo, em provas que vocês possam fazer, seja testes de escolas, talvez mais à frente um concurso, e também para vocês chegarem no ensino médio, sabendo muita coisa, tá? Então, nós vamos começar aí, deixa eu só ver se é isso mesmo. No capítulo 13, eu acho que é isso mesmo, capítulo 13. No capítulo 13, o que é que a gente vai encontrar, professor? Vimos aí já as orações, né, subordinadas. Agora nós vamos ver gêneros textuais, tá? Capítulo 13, eu acho que vocês já perceberam isso. Toda vez que o módulo começa um novo capítulo, no início ele traz um gênero textual. E hoje em especial, né, nós temos um gênero textual que particularmente eu gosto demais, que é o artigo de opinião. No artigo de opinião, o nome já diz, eu vou ter uma produção textual que vai ali, sobretudo, falar o ponto de vista de alguém sobre alguma coisa, sobre um fato aí ocorrido, tá? Então, no artigo de opinião, você tem que ter muito bem definido o que é fato, o que é opinião, por exemplo. É fato que o Brasil é um país que enfrenta sérios problemas, digamos assim, na educação. É fato, não é opinião. Opinião é se eu dissesse, olha, o Brasil é um péssimo país quando se diz respeito à educação, comparado a outros países. Seria uma opinião minha, tá? Então, no artigo de opinião, você vai ver que todo artigo vai nascer geralmente de um fato que foi noticiado, inclusive. Esse gênero, ele faz parte do meio jornalístico também, tá? Do meio jornalístico midiático. E aí, muitas vezes, uma notícia abordou um conteúdo que algum jornalista, de repente, ele quis fazer um texto sobre aquele conteúdo ali, dando sua própria opinião. Ele vai fazer isso. Então, de um fato, ele vai também discorrer sua opinião dentro desse texto. E aí, quando nós falamos em opinião, acho que quem está esperto e ligadinho vai lembrar da nossa aula sobre redação, que nós tivemos lá atrás uma explicação do que era argumento, do que era tese, do que era conclusão de texto, tá? Do que era desenvolvimento, introdução. No artigo de opinião, ele vai trazer de tudo um pouco. Só que o que mais prevalece, como o nome diz, é a opinião aí, o ponto de vista de quem escreveu esse texto. Vamos para o slide? Vamos para o material, que eu acho que eu já me empolguei demais. E aí eu vou passar muito tempo falando aqui para vocês. Eu acho que vocês não gostam quando a aula fica lá com 40, quase 39 minutos, por aí. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos comer um pouquinho aqui o gênero, mastigar esse gênero para que a gente aprenda de verdade. Então, nesse capítulo 13, além do artigo de opinião, nós vamos estudar a oração subordinada adverbial reduzida, colocação pronominal e o debate. Sobre esse gênero, muitas questões são controversas e dividem a sociedade. Quem nunca percebeu isso, né? Na sociedade, você vê que temas e mais temas aí
causa uma polêmica terrível, e cada grupo com sua opinião, né? Se você for falar de política, por exemplo, vai ter gente que vai defender um lado, vai ter gente que vai defender outro. Cada um dando aí o seu ponto de vista sobre esse ato de defender. Artigos de opinião são textos que ajudam as pessoas a refletir a respeito de um assunto, considerando diferentes pontos de vista. Essa variedade permite ao leitor adotar uma postura própria, baseada na riqueza dos argumentos oferecidos por esse gênero textual. Então, aqui, suponhamos que você enxergue na sociedade um fato que te incomoda muito e você quer discorrer sobre aquele fato. Você vai falar e argumentar sobre esse fato de maneira de acordo com o seu próprio pensamento e não com de outra pessoa. E aí nós vamos ler um artigo de opinião, seu, no caso, né? Quando você faz isso. Um bom artigo de opinião pressupõe registrar o que se pensa sobre determinado assunto, com propriedade, a fim de se convencer o leitor sobre o que é postulado. Então, aí eu vou ter, né, um texto que ele tem por finalidade, digamos assim, estabelecer mesmo relações da forma de pensar de uma pessoa. O que é que ela acredita quando o assunto é X? O que é que ela vê quando o assunto é Y? Então, você vai ter aí um texto que vai tentar convencer o leitor de acordo com a opinião desse autor. Isso se dá por meio de argumentos bem embasados. Então, veja, a argumentação está muito, muito presente dentro do texto de opinião. Além disso, nós vamos ver o seguinte, que esses argumentos podem estar formulados, defendidos, exemplificados, justificados, independentemente da posição que se tenha, positiva, favorável, negativa, desfavorável, ao tema em questão. Então, você pode ser a favor ou contra um tema, desde que você argumente muito bem sobre ele, tá? Por que é que você concorda com tal assunto e você não concorda com esse outro aqui? Aí você vai ter que argumentar, dando suas opiniões sobre esses assuntos, tá bom? O artigo de opinião, onde é que ele aparece, professor? Onde é que ele é divulgado? Qual é o veículo que ele se encontra? Então, ele pode ser achado, sobretudo, na internet, né? A internet hoje virou o carro-chefe disso, de você pesquisar tudo e você encontrar, mas ele também é muito comum ainda em revistas e jornais. Então, pode ser publicado em jornais, revistas ou na internet, e essa publicação, a maioria das vezes, é sobre um tom polêmico, um tema bem polêmico da sociedade, tá? Seu autor geralmente é um articulista, um formador de opinião, a pessoa que escreve, né? Como dito no slide anterior, o artigo de opinião ele nasce de temas muito polêmicos na sociedade, justamente para que o autor dê sua opinião sobre aquele tema e essa opinião vai refletir em outras pessoas, fazendo-as refletir mesmo para também opinar, para também se perguntar o porquê de algumas coisas. Então, questões polêmicas geram os artigos de opinião, nos quais cada autor articulista vai defender sua posição, seu ponto de vista, assumindo uma determinada posição crítica e defendendo-a com argumentos fundamentados. Então, não adianta eu levantar uma bandeira e eu não ter propriedade para falar sobre ela, eu não ter domínio do que eu vou opinar. Então, eu trago aqui o primeiro exemplo de um tema polêmico, é a questão do racismo atualmente, matando muitas pessoas inocentes, muitas pessoas pretas. E aí eu tenho também a questão do tema LGBT,
que, né? Então, você tem aí também um tema que é muito polêmico na sociedade, que divide muitas opiniões, né? Ao meu ver, tudo é questão de respeito, tá? Tudo é questão de respeito. Eu tenho ali um texto que fala justamente sobre isso. Ó. Quando a mulher diz não para você, significa que ela diz para você não. Respeita as minas é simples. Então, nota que na sociedade, atualmente, são assuntos bem em alta, né? Você ter aí essa noção de que há assédio contra a mulher, você, só assobiar, já é uma forma de assédio. Se ela não gosta daquilo, você está assediando, tá? Então, nós temos aqui que o artigo de opinião muitas vezes nasce desses temas polêmicos aí da sociedade, tranquilo? Justamente para dividir mesmo opiniões sobre ele. E aí, dentro desse ambiente, quando eu falo para você, vai dividir opiniões, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a argumentação tem que ser boa para dividir essas opiniões. Se eu falo sobre racismo, eu tenho que conhecer, eu tenho que provar para você que aquilo que eu estou falando, eu tenho propriedade para falar, tá? Então, é fundamental no artigo de opinião a argumentação. Por quê? Porque é ela que vai sustentar a sua opinião ou a tese que você levantou, contribuindo para a ampliação dos olhares do leitor, bem como para a sua formação crítica, que pode concordar ou discordar do que foi postulado. Está vendo aí? Eu vou ter um leitor que, depois de ler esse meu texto, ele vai exercer seu lado crítico, né? Ele pode tanto ser a favor com aquilo que foi dito, como também contra, tá? E aí, o que seria a argumentação? Pode-se definir a argumentação como a ação verbal pela qual se leva uma pessoa ou todo um auditório a aceitar uma determinada tese, valendo-se para tanto de recursos que demonstram a consistência dessa tese. Esses recursos são as verdades aceitas por uma determinada comunidade, assim como os valores e os procedimentos por ela considerados corretos ou válidos. Dessa forma, a argumentação é um termo que se refere tanto a esse ato de convencimento, quanto ao conjunto de recursos utilizados para realizá-lo. Pegando esse trechinho final, dessa forma, a argumentação é um termo que se refere tanto a esse ato de convencimento, quanto ao conjunto de recursos utilizados para realizá-lo. Então, eu vou ter que a argumentação ela é essencial para quê? Para me ajudar a convencer as pessoas e, ao mesmo tempo, nós termos aí uma infinitude de recursos utilizados para a composição dessa argumentação. Tranquilo? Aqui, para finalizar, eu trago para vocês algumas características do artigo de opinião. Eles costumam circular em veículos tipicamente jornalísticos, falei no início para vocês, e de grande penetração popular, ou seja, que tenha grande acesso com os leitores. E aí nós temos que os jornais impressos, revistas, sites de notícias, são carros-chefes para essa circulação. Geralmente são escritos por especialistas num determinado assunto, pessoas publicamente reconhecidas por suas posições ou autoridades. Abordam assuntos ou acontecimentos polêmicos atuais, recentemente noticiados e de interesse público. Então, não é finalidade do artigo de opinião se deter a coisas já antigas, coisas passadas há muito tempo. Não. A opinião vai ser sobre algo que está em alta, algo que está acontecendo atualmente na sociedade, tá? Dirigem-se a um leitor que o jornal considera como potencialmente envolvido no debate, na qualidade de cidadão. Tem como finalidade defender uma opinião ou tese
a qual é apresentada com base em argumentos coerentes. Então, a última característica aí, né, bem importante, ó, defender uma opinião ou tese, a qual é apresentada com base em argumentos coerentes. Por final, eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês quando vocês estiverem lendo um artigo de opinião. Ao ler um artigo de opinião, é importante explorar vários aspectos. Aqui vão algumas dicas. Sobre o título, do que trata o texto? Como será que o articulista vai abordar esse assunto? Então, eu tenho um título do texto, que já tem que gerar ali, ó, curiosidade no leitor. O que é que esse título tem a ver com esse texto aqui? Eu vou ler para eu descobrir. Quais os parágrafos compõem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão? Então, vai lembrar disso, né? Artigo de opinião tem introdução, tem desenvolvimento e tem conclusão. Na introdução, você vai falar do que você vai discorrer. No desenvolvimento, você vai dar a sua opinião e na conclusão, você retoma essa opinião e fecha tudo de uma só vez. Tem uma questão polêmica dentro desse artigo. E qual é a tese defendida sobre essa questão? Os articulistas apresentam suas razões na forma de argumentos para sustentar seu ponto de vista? Sim ou não? Quais são os argumentos principais desse texto? O texto é finalizado como uma conclusão explícita? Qual o pretenso público-alvo do artigo lido? Então, são questões aqui que podem te ajudar na hora que você for ler um artigo de opinião. Aqui, para acabarmos a aula, eu deixo algumas dicas, né? Ó, esse material, inclusive, está disponível no Portal Conquista. Pode digitar aí, Portal Conquista, Guia da Conquista, você vai procurar pelo 9º ano e lá você vai achar vários slides assim de como você deve estudar, tá bom? Então, aqui, ó, ficam exemplos de artigos para vocês lerem, artigos de opiniões. Quero ver todo mundo lendo aí, escolher algum para ler e depois me dizer o que achou. Tá bom, gente? Vou voltar aqui só para me despedir. Dar aquele tchau. Um beijo no coração. Tô morrendo de saudade de todo mundo. Tchau, tchau. Se cuidem.